nossa sessão, ok? Abertura da sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, ao telespectador que nos acompanha pela internet. Declaramos aberta a 92ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura, em 19 de outubro de 2020, virtualmente. A presidência convida quem gostaria de ler o versículo. Vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha das redes sociais. Mas lembra-te de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os maus dias e que pereçam os anos dos quais tirastes. São palavras do Senhor. Eclesiásticos 12. Ok, muito obrigado, vereadora Iracema do Retalho. Pequeno expediente, artigo 121 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 91ª sessão ordinária, realizada em 14 de outubro de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador James Schroeder. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, também aqueles que nos assistem. Esta secretaria recebeu as seguintes correspondências. O substitutivo ao projeto de lei ordinária número 132/2019, do vereador Mauricinho Soares, que denomina a servidão Danilo Soares, no bairro Jarivatuba, no município de Joinville. Do vereador Rodrigo Facchini, recebemos o projeto de lei ordinária número 140/2020, que denomina a via pública José Luiz Batista, no bairro Vila Nova, no município de Joinville. Do vereador Mauricinho Soares, recebemos ainda o projeto de lei ordinária 141/2020, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação de Protetores de Animais de Joinville, a APAJOI. Ainda o projeto de lei ordinária de número 142/2020, do vereador Rodrigo Facchini, que denomina via pública Rua Débora Cristina Neves da Silva Ruiz Paloma, no bairro Fátima, no município de Joinville. Recebemos também o ato da mesa de número 60/2020, que publica aviso com extrato do projeto de lei de orçamento anual, o qual esse ato passo a ler na íntegra nesse momento. Ato da mesa diretora número 60/2020. Publica aviso com extrato do projeto de lei de orçamento anual. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23, inciso 16, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, determina: considerando que a lei orgânica dispõe, abre aspas, artigo 91, os projetos de lei relativos ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias e à proposta de orçamento anual serão apreciados pela Câmara de Vereadores na forma do seu regimento interno. Parágrafo 5º. No prazo de 10 dias, a contar do recebimento do projeto de orçamento, a Câmara de Vereadores fará publicar em jornal diário de ampla circulação no município um extrato e um aviso, colocando à disposição para consulta de qualquer cidadão cópia daquele projeto na sede do Legislativo Municipal, fecha aspas. Considerando que o regimento interno dispõe, abre aspas, artigo 227, recebido o projeto de lei orçamentária anual, será remetido após a leitura no plenário à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, a qual dará parecer preliminar. Parágrafo 2º, no mesmo prazo do parágrafo 1º deste artigo, a mesa diretora fará publicar no Jornal do Município, por meio de ato da mesa diretora, um extrato e um aviso, colocando à disposição para a consulta de qualquer cidadão cópia do projeto na sede do Poder Legislativo. Considerando
que cabe à mesa diretora a publicação do aviso de extrato mediante ato da mesa diretora, resolve. Artigo 1º. Fica publicado o aviso de extrato do projeto de lei ordinária 130/2020, Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 1º. O projeto encontra-se à disposição para consulta na sede do Legislativo Municipal, na Avenida Hermann August Lepper, 1100, bairro Saguaçu, no horário de funcionamento da Câmara de Vereadores, das 13 às 19. Parágrafo 2º, artigo 2º. Este ato da mesa diretora entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência, dia 13 de outubro de 2020. Assinam os membros da mesa diretora. Também recebemos o parecer técnico de número 165/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em que se solicita o exame e pronunciamento acerca da peça de recurso apresentada pelos vereadores Iracema Bento, Maurício Peixe, Ninfo Koenig, Rodrigo Facchini e Odir Nunes, protocolada em 25/5/2020 e submetida a esta comissão técnica pela presidência da Câmara Municipal. Passo a leitura na íntegra do relatório do vereador Roque Matei. Trata-se de recurso apresentado pelos vereadores e a vereadora Iracema Bento, Maurício Peixe, Ninfo Koenig, Rodrigo Facchini e Odir Nunes, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, para, nas palavras dos recorrentes, insurgirem-se contra, abre aspas, ato ilegal, ilegítimo e imoral, praticado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Cláudio Aragão, na condução dos trabalhos na sessão de 18 de maio de 2020. Fecha aspas. Em resumo, os recorrentes alegam que nas discussões relacionadas com a temática distribuição de kits de alimentação escolar aos estudantes de baixa renda, realizada na sessão ordinária do dia 18 de maio de 2020, o presidente da Câmara Municipal, ora recorrido, teria incidido em ilegalidade, eis que, ao conduzir os trabalhos do Legislativo daquela sessão, proferiu opiniões de cunho pessoal concernentes àquela temática. Não obstante, fora do momento adequado e especificadamente reservado para a discussão, tempo destinado aos partidos. E assim mesmo, sem se utilizar do tempo de que disporia em razão da sua agremiação partidária. Nesse diapasão, os recorrentes sustentam ser indevido e ilegal a postura do recorrido, porquanto inadmissível que o, abre aspas, regulador dos trabalhos, fecha aspas, legislativos, utilize de seu papel para colocar opiniões de se manifestar, como e na hora que decidir. Para reforçar esse ponto de vista, ressaltam que o ato perpetrado pelo recorrido não encontra amparo no artigo 25 e toda a seção 3 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, que estabelecem regras para o exercício da função da presidência. E, mormente, representam a acumulação indevida entre as funções da presidência do Poder Legislativo local, cuja incumbência é a representação da instituição, ordenação e fiscalização dos trabalhos administrativos e legislativos, com a função de líder do governo. Em seu recurso, os recorrentes fizeram a transcrição da manifestação externada pelo recorrido. Registraram que o conteúdo pode ser conferido com o vídeo da sessão plenária, a partir de 1 hora, 37 minutos e 50 segundos, até 1 hora, 39 minutos e 17 segundos. Ao final, requerem que os trabalhos da Câmara Municipal sejam presididos de forma imparcial e isonômica e a orientação da Procuradoria Legislativa e do Suporte Legislativo à Presidência sobre a condução dos trabalhos legislativos para que os fatos narrados não voltem mais a acontecer. É o relatório.
Análise da natureza dos pareceres técnicos. De início, consigna-se que este parecer jurídico, de natureza meramente opinativa, baseia-se exclusivamente na situação documentada nos autos do processo legislativo e que, em face ao disposto nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, aplicáveis por analogia concomitantemente às resoluções de número 11 e 12 desta Casa, incumbe à Subprocuradoria Legislativa, entre outras atribuições, prestar consultoria de cunho estritamente jurídico constitucional e institucional à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sem, contudo, adentrar na conveniência e oportunidade das matérias, ou em aspectos eminentemente técnicos específicos, de competência de outras consultorias técnicas constituídas com vistas a auxiliar a tomada de decisão pelos agentes políticos. Da análise técnica. Análise do instrumento de recurso, à luz das premissas lógico-jurídicas deste tipo de instituto e das disposições correlatas do regimento interno da Câmara de Vereadores de Joinville. No geral, o instrumento de recurso refere-se a meio processual para a impugnação de atos com conteúdo decisório, proferidas por autoridades competentes. Isto é, pretende-se a modificação de efeitos jurídicos operados por uma decisão supostamente eivada por irregularidades e ilegalidades e, por consequência, em desconformidade com a ordem jurídica. Por exemplo, a Lei Federal 9.784 de 1999, que regula a condução dos processos administrativos no âmbito da União, preconiza que, abre aspas, das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito, artigo 56. O Código de Processo Civil, a seu turno, elucida que as decisões judiciais podem ser impugnadas, no todo ou em parte, artigo 1002. E, como consequência, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, artigo 1008. Em ressonância com esses aspectos, a doutrina enumera 5 elementos que perpassam a definição de recursos e que, a nosso sentir, compreendem tanto os recursos manejados em processos judiciais quanto em processos administrativos, a saber, letra A, voluntariedade, letra B, expressa previsão em lei, letra C, desenvolvimento no próprio processo / contexto no qual a decisão impugnada foi proferida, letra D, manejável pelas partes e ou terceiros prejudicados e, letra E, objetivo de reformar, anular, integrar ou esclarecer decisão impugnada. Pois bem, de acordo com o regimento interno da Câmara de Vereadores, o instrumento de recurso refere-se a toda petição de vereador encaminhada à mesa diretora contra um ato do presidente em casos expressamente previstos neste regimento interno, e serão interpostos no prazo de 5 dias úteis. Em complemento, o regimento interno ainda elucida que esse instrumento, após lido no plenário, será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a emissão de parecer, respeitados os prazos regimentais. Para que se tenha claro a conformação do instrumento de recurso, consoante os aspectos específicos delineados pelas normas regimentais do artigo 199, primeiramente é necessário compreender a intelecção, abrangência e extensão dos termos empregados em sua redação, excertos sublinhados acima. Vamos a eles. Ato do presidente nos casos expressamente previstos. A norma estabelece que o instrumento de recurso se volta contra ato do presidente. Sabe-se, a presidência da Câmara de Vereadores de Joinville, em hipóteses expressamente previstas, pode editar atos administrativos para a produção de efeitos jurídicos específicos,
por meio de instrumento denominado Ato da Presidência. Esses atos prestam a declaração de direitos e encerram o conteúdo decisório, considerando que tem aptidão para constituir, alterar ou extinguir relações jurídicas a que se refere, sujeitando-se assim a controle de legalidade. O recurso será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. A Comissão de Legislação, considerando-se a vocação institucional, refere-se à comissão técnica incumbida da análise de natureza jurídica, constitucional e regimental de assuntos que lhe sejam submetidos em consulta, inclusive em recurso previsto no regimento interno, no artigo 34, inciso 2º. Além disso, ostenta competência para manifestar sobre o mérito da proposição quando se referir à matéria de organização administrativa da Câmara de Vereadores. Notadamente, os atos da presidência emanam providências jurídicas em assuntos de economia e organização interna. Assim, entende-se que a análise a ser realizada pela Comissão de Legislação volta-se à aferição de juridicidade e à constitucionalidade, e, por consequência, controle de legalidade do ato da presidência, podendo também cotejá-lo sob o aspecto de vista do mérito administrativo, oportunidade, conveniência e utilidade. Ao nosso ver, portanto, a petição encaminhada por vereador para se insurgir contra ato do presidente nas hipóteses expressamente previstas no regimento interno serve para dar início a um processo de controle de legalidade do ato jurídico praticado pelo representante do Poder Legislativo e que, certa feita, pode culminar na sua revisão/anulação. Com efeito, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação elaborará o competente parecer e, dependendo da sua conclusão, encaminhará ao plenário para a decisão final, tendo em vista que, item 1, a peça recurso é considerada a proposição e, por esse motivo, está sujeita à deliberação do plenário. E, outro sim, item 2, o plenário, órgão deliberativo e soberano, é normalmente a instância revisora dos atos que dizem respeito à interpretação e à aplicação de normas jurídicas no âmbito da própria Câmara Municipal. Da inadmissibilidade da petição apresentada pelos vereadores na forma de recurso, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno. Conforme exposto no relatório, os recorrentes insurgem contra ato praticado pelo presidente da Câmara Municipal, suscitando que o recorrido teria proferido manifestação para emitir opiniões de cunho pessoal concernentes à temática em discussão na sessão plenária do dia 18 de maio de 2020. Contudo, em desconformidade com as disposições regimentais pertinentes, eis que 1. Se utilizou da palavra fora do momento adequado, tempo destinado aos partidos. Item 2. Sem se valer do tempo de que disporia em razão da sua agremiação partidária e, ainda, item 3, imiscuindo-se da função de líder do governo, não obstante o exercício da função de presidência do Poder Legislativo. Denota-se o ato a que os recorrentes visam impugnar diz respeito à conduta/comportamento perpetrada pelo recorrido e que, à evidência, não constitui ato jurídico com conteúdo decisório, que esteja produzindo efeitos em determinada relação jurídica ou cuja previsão tenha sido expressamente prevista no regimento interno. Com efeito, os pedidos apresentados pelos recorrentes em sua petição também ressaltam esse ponto, à medida que, em termos práticos, importam verdadeira aplicação de penalidade de advertência ao recorrido, e não a revisão de um ato jurídico vigente. Sabe-se que as comissões técnicas não apreciarão matéria que não diga respeito à sua competência específica nesse regimento. Ora, a Comissão de Legislação não tem a incumbência de aferir a responsabilidade funcional de agentes políticos por prática de atos que atentem contra o regimento interno. Por outro lado,
a apuração destes fatos deve ocorrer no contexto de um processo político disciplinar, conduzido por um órgão parlamentar competente, cujo rito esteja expressamente disciplinado, o que não é o caso, eis que a matéria se esgota no comando normativo dos dispositivos do artigo 199. Tudo para que seja assegurado o corolário constitucional da ampla defesa, do contraditório e do juiz natural. Na hipótese, o instrumento manejado, malgrado a nomenclatura recurso, apresenta, em verdade, exposição circunstância de fatos que podem ensejar a responsabilização funcional do agente político, a qual, por outro lado, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação não tem incumbência para apurar, portanto, não investido de competência legal correspondente. Conclusão. Diante de todo exposto, recomenda-se à Comissão de Legislação, Justiça e Redação a rejeição do recurso em exame, porquanto não preenchidos os pressupostos atinentes à sua admissibilidade. Eis que, 1. O objeto é inadequado, o que pretende impugnar não é ato jurídico com conteúdo decisório, mas conduta ou fato de agente político observado em contexto específico. E 2. A Comissão de Legislação não tem incumbência para atuar no caso, portanto, não investida de competência para apurar a responsabilidade funcional de agentes políticos. Esse é o parecer do vereador Roque Matei, relator. Senhor presidente, está lido o parecer técnico de número 165, bem como todas as demais correspondências que continha esta secretaria. Ok. Horário destinado aos partidos. O MDB, 18 minutos. O MDB, quem começa? O MDB, vereador Richard Roque, quem começa? Roque Matei. Começa o vereador Richard e eu falo os últimos 5 minutos. Pode ser, vereador Richard? Ok, então? Ok, vereador Roque. Não sabia que era o primeiro tempo do MDB, estava aqui costurando a minha retórica, mas vamos embora. Presidente, senhoras e senhores vereadores, em especial ao público que nos acompanha pela TV Câmara. Primeiro quero trazer uma notícia aqui aos vereadores que compõem a base, obviamente, e também aos que estão aqui, que fazem oposição ao governo. Mas dizer que um avanço, falando especialmente como morador da Zona Sul da cidade e como morador especial aqui do bairro Floresta. Sei das conquistas de cada um, pelos pedidos, sabemos e compreendemos, sem nenhuma vaidade, né, que quem executa as obras é o executivo, né? Acho que a vivência legislativa, a formação acadêmica de cada um e do povo que já conhece bastante as conversas políticas, né? Principalmente aquelas que sempre trata que vamos nos empenhar, vamos conquistar, mas eu penso que a perseverança, nesse caso, é a grande e poderosa palavra, né? Uma insistência bastante grande aí, nas vezes que tive a oportunidade de me posicionar como um líder aqui na Zona Sul da cidade, uma atividade, né? Não sou eu aqui um transeunte, ou sou eu aqui um aventureiro do bairro Floresta, eu nasci aqui, portanto conheço as demandas da nossa gente e sei dos esforços que cada um, no seu tempo, na sua passagem, fizeram. E também enalteço esses pedidos. Mas a persistência, né, e a insistência da cobrança junto ao Executivo, penso que também, além da fiscalização, da construção de leis, seja papel do legislador, que é eleito pela sua comunidade, para que possa representá-la, ela, em suas demandas. Então, hoje, já havia anunciado aqui o início da pavimentação, já encerrou a pavimentação da rua Guarujá, que é uma conexão bastante importante para nós, que somos moradores aqui da Zona Sul, como também a Botafogo, que já iniciou e já está também em fase de execução.
E a Eli Soares, que da onde moro, né, tenho uma visão panorâmica da minha cidade, tenho uma visão panorâmica do bairro onde nasci e cresci, do bairro Vereador Mauricinho, de onde desde pequeno observava a Praça Tiradentes e os amigos jogando futebol e o tempo controlado pelo nosso pai para que pudéssemos estar lá brincando com os amigos. E ali vi muita gente crescer, depois que tive a minha oportunidade na passagem que fiz pela Associação de Moradores, numa luta lá de 2000, na época do nosso vereador Waldemar Schutz, o Mazinho, um pedido já junto à comunidade, e a conquista da primeira base da Polícia Militar sendo construída na época, né? Havia um pensamento, ela ficou ali na Sociedade Floresta, e depois, com bastante esforço, aí, a confecção, a construção do posto e a entrega dele à nossa comunidade. Às vezes, ainda que pude estar conectado com o bairro, adotamos várias praças, uma delas a Praça Tiradentes, e desde quando estive administrador da unidade prisional, os internos, né? Isso, para aqueles que usam de forma indevida dizer que era política, eu fui diretor da penitenciária há 10 anos, vivi 3 legislaturas de vereador, e muito antes disso nós já estávamos fazendo a limpeza e a manutenção da praça. Encerrado esse período que estive lá, nós fomos atrás de importantes parceiros aí, e um grande amigo, né, também conhecido aqui de vários vereadores, adotou a Praça Tiradentes, está ali manutenida, guardada e limpa, da forma que a comunidade possa utilizá-la. Mas o principal de todos é que houve ali uma intervenção, essa intervenção da movimentação. Eu era um dos que cercava a praça pela preocupação que tinha, mas que não compreendia principalmente os avanços tecnológicos na estação de bombeamento. E nós temos aí 135 estações de bombeamento espalhadas pela cidade, boa parte delas estão em praças espalhadas pela nossa cidade, para que nós possamos aqui colher os esgotos de todos os bairros da cidade e levar lá para o parque, aliás, para a Rua Rio Velho, lá no Paranaguamirim, onde aquela comunidade aceitou essa estação e faz lá o tratamento de 90% do esgoto da nossa municipalidade. Receberam agora, bem verdade, uma obra extraordinária, a mais moderna estação da América Latina, colocada lá na Rua Rio Velho, que leva 600 litros por segundo de água tratada à Baía da Babiton. E essas movimentações que fez a comunidade, aliás, justa movimentação, esse é o papel do povo, realmente, quando algo que tenha que receber não é discutido, não é, enfim, avançado nessas discussões, mas houve um comprometimento bastante grande com a reforma parcial da Praça Tiradentes e cumprido o papel. E, por último, um grande, né, penso eu que uma grande resposta do Executivo para nós, que foi a pavimentação asfáltica da Rua Eli Soares. Estava aqui observando o vereador Mauricinho, de cima da onde moro, as máquinas ali a todo vapor e pavimento asfáltico da Rua Eli Soares, que é uma conquista para a comunidade, principalmente para parte daquelas pessoas que frequentam o bairro Floresta, mesmo não sendo daqui moradores, mas por conta de ser um grande ponto de encontro da nossa comunidade. E mais ainda para a comunidade aqui da zona sul da cidade, acabo de observar, estou atento a cada momento no site da prefeitura, e acaba a poucos instantes de ser aberta a licitação da Rua Copacabana, vereador Mauricinho, da Rua Sorocaba e da Rua Francisco Alves. São 15.344.000 destinados à nossa comunidade, no papel que compreendo ser importante, mesmo que a decisão seja eminentemente do Executivo, mas são os legisladores, dentro das suas posições firmes, nas representações que fazem perante a comunidade, que avançam nessas conquistas. Então, agradeço aqui ao Executivo Municipal, ao secretário da SAP, pelas suas rapidez na construção desse processo, ao secretário Romualdo, pela construção, principalmente, de todo o projeto, porque toda a conversa sempre foi muito alinhada, né? Mas nem sequer o projeto de pavimentação asfáltica da Rua Copacabana, nem aquele pequeno projeto que era ali do final da rua, na saída da BR-101 até o Colégio
Rodolfo Maia foi sequer concretizado. Então, houve aí a concretude desses projetos e, além da concretude dos projetos, houve, então, o processo licitatório. É bem verdade que essa obra é uma obra de aproximadamente 24 meses, mas se olharmos nos diagnósticos aí das últimas obras realizadas neste município, com muita transparência, com muito respeito ao dinheiro público, tem sido dentro do orçamento aprovado aí com 70% dos investimentos, é o que está sendo vencidas licitações via de regra aí nessa administração municipal. Então, agradeço aqui ao Executivo Municipal em nome da comunidade, em nome de um representante aqui do bairro Floresta. Não sou turista do bairro, né? E não passeio pelo bairro. Eu moro no bairro Floresta desde que nasci. Então, essas são considerações importantes, presidente, e penso eu que são de ordem bastante significativa e, sem medo de errar, das obras aí de processo licitatório é o valor mais expressivo com financiamento integral do Executivo Municipal. Eu quero ainda, presidente, na mesma linha, eu sei que o vereador Roque deu aí 13 minutos, eu estou dentro do tempo, mas é importante que eu faça essas considerações, porque eu quero aqui falar sobre um grande brasileiro. Ele não é um catarinense, mas de coração é catarinense e de coração também é joinvilense. Sargento Nelson de Oliveira e Silva, vai aqui a continência desse sempre militar, e Vossa Senhoria tem um papel importante na nossa municipalidade, afinal de contas, o direito previdenciário já lhe alcançou e Vossa Senhoria continua diuturnamente zelando e manutenindo a segurança do povo joinvilense. Fez isso sobre vários riscos, né? E eu tenho aqui mais de 60 elogios, Sargento Nelson, da sua ficha de presteza, de determinação e de zelo com o povo joinvilense, colocando a sua vida sempre em risco para manutenir a vida do povo joinvilense. Então, eu tenho aqui uma série de elogios, mas um deles nós tivemos a oportunidade de juntos fazermos a segurança do presidente quando visitava o nosso município. Estivemos lado a lado, né, ombreando essa missão importante. Estávamos no mesmo veículo, junto com o presidente. De lá nós recebemos esse importante elogio que norteia a ficha do bom militar, o vereador Fábio D'Alonso, que já foi oficial do Exército Brasileiro, sabe que uma das coisas que carregamos com muito orgulho são os elogios que recebemos. E o Sargento Nelson, nesse quesito, dá um show, dá um espetáculo de ações. São mais de 60 elogios em 32 anos de Polícia Militar. São elogios como o recebimento de medalhas, é uma das medalhas mais importantes da Polícia Militar, o Coronel Lopes Vieira, e tantos outros elogios que demonstram não só a aptidão, mas a condição, o adestramento, a seriedade, o compromisso com a gente joinvilense, o compromisso com o seu juramento. Eu sempre faço questão de citar porque todo o respeito e toda a minha vida lado a lado dos cabos, dos soldados e dos sargentos da Polícia Militar, aqueles que, quando adentram a caserna, fazem um juramento perante o Pavilhão Nacional, não essa bandeira que um monte de político anda enrolado, emprestando para dizer que é patriota. Aquele que realmente coloca o seu sangue, coloca a sua determinação de vida e faz um juramento ao Pavilhão Nacional. A manutenção da ordem pública e a segurança do povo catarinense com o risco da sua ou da vida de cada um desses policiais que mantêm a ordem aqui no nosso município. Então, Sargento Nelson, minha continência enquanto militar, também não militar emprestado, militar de 5, militar de 6 ou militar de 10 anos, mas um militar de carreira, um militar que ficou aí 30 anos do lado daquele que jurou manutenir a ordem e a segurança pública do povo catarinense com o risco da sua vida. Obrigado, presidente, e passo a palavra ao nosso líder MDBista, vereador Roque Matei. Obrigado, nosso líder do governo, vereador Richard. Quero também cumprimentar os demais vereadores da casa, os técnicos, o público que nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria de trazer um tema de extrema relevância. Ontem nós comemoramos o Dia do Médico e
o médico, nesses tempos de pandemia, né? Nós temos uns dados bem importantes aí, né? Então, eu quero primeiro parabenizar todos os médicos, né, pelo trabalho incansável que estão fazendo e que fizeram em relação à pandemia, ao Covid, né? Quantos médicos, né, colocando a sua vida em risco, alguns, inclusive, chegando a óbito, representam o que tem a garra, né, do povo brasileiro em relação ao enfrentamento de todo esse problema que nós tivemos aí, que afetou o Brasil, pegou de surpresa, pegou o mundo inteiro de surpresa, né? E os médicos ali na linha de frente, junto com os enfermeiros, com os agentes, todos na área de saúde. Então, eu quero deixar aqui a minha continência, a minha homenagem, né, a toda a equipe da saúde aqui de Joinville, da saúde de Santa Catarina, da saúde do Brasil, e principalmente homenagear os médicos nesses tempos de pandemia, fora deles, né? A garra que tem enfrentado todo esse problema e, acima de tudo, né, a garra que tem enfrentado a melhoria da saúde pública no Brasil. Então, parabéns aos médicos da rede pública e aos médicos da rede privada também, pelo trabalho excepcional que fazem pela saúde do povo brasileiro, né? Cuidando do povo brasileiro, salvando vidas, né? Trazendo esperança e, acima de tudo, né, cuidando com muito carinho da população brasileira. Então, parabéns aos médicos de todo o Brasil, em especial aos médicos aqui da nossa cidade. Eu quero também comentar uma outra, já pegando essa questão da Covid, né? No dia 15 agora, o Estado, ele manteve a cidade no nível grave da infecção do Covid. E com isso, o que iria acontecer no dia 20, né, não vai acontecer mais. Então, seria a volta às aulas, a volta gradativa das aulas, né? Então, as escolas públicas e privadas de Joinville fizeram todo um trabalho de preparação, estão de parabéns, né, pelo trabalho. Eu visitei algumas delas, né, nessas semanas que antecederam agora o dia 20, e vi o trabalho incansável da equipe técnica, dos professores, dos profissionais da área da educação também. O trabalho que foi feito nas escolas para reiniciar as aulas gradativamente, com todo cuidado, com todo o protocolo, com todos os protocolos, agora no dia 20, mas infelizmente isso não aconteceu, né? E nós estamos já no dia 20 de outubro, não é isso? E com certeza, né, mais uma semana ou duas, nós estamos chegando aí na reta final do ano. Então, eu quero crer que dificilmente, né, as aulas voltarão esse ano, pelo andar da carruagem aí, de como é que o Estado está tratando a questão da pandemia. Mas eu também quero deixar a minha homenagem a todos os professores, profissionais da educação que fizeram e estão dando tudo de si para que o retorno das aulas possam acontecer com toda segurança, né? As famílias, eu sei, pelo material que as escolas têm apresentado, né? Eles estão fazendo aquele termo e dá para perceber que muitas famílias até gostariam de voltar. Hoje, nesse momento que nós estamos da pandemia, existem mais famílias querendo ficar em casa e um pouco já começando a querer voltar. Principalmente famílias que já estão a questão do risco, né, minimizada, né? Mas nós temos que olhar também o profissional da educação. Acho que tem que ter esse olhar também para toda a equipe que está lá dentro das escolas, enfim. E nesse envolvimento, nós temos que ter, sim, todo o cuidado no retorno. Então, a minha fala hoje é justamente nesse sentido, né? O retorno das aulas, a probabilidade de nós voltarmos com todas as séries esse ano, acho extremamente difícil, vejo extremamente difícil, e também pelo índice, né, de infecção que ainda nós temos no estado de Santa Catarina, principalmente aqui
como a área foi considerada uma área laranja, né? A gente sabe pelo gráfico, pelos indicadores, nós estamos com o índice baixando, né? E que possivelmente vamos sair dessa área laranja em breve. Mas com esse trabalho do governo do estado, colocando ainda a nossa área estado laranja, fica mais complicado o retorno das aulas esse ano. Eu me preocupo muito, vereadores, com a questão das escolas privadas, principalmente dos CIs, que tem um número limitado de crianças, enfim, e que eles vão estar de portas fechadas, provavelmente durante o resto do ano. Me preocupa muito. Reafirmo aqui a questão de uma moção que nós estamos aqui, que eu gostaria que todos os vereadores assinassem em conjunto, para que nós tivéssemos o Executivo Municipal, o Executivo Estadual e principalmente o Executivo Federal em socorro a essas entidades que não são só aqui de Joinville, do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Vamos concluir, vereador. Sofrendo muito com essa questão. Então, faço um apelo para que a gente coloque essa moção o mais rápido possível aqui para aprovação e assinatura de todos os membros dessa casa. Muito obrigado. O PL, por 6 minutos. Vereador Maurício Peixa. Saúdo o presidente, vereador Cláudio, as vereadoras, os vereadores, também servidores da nossa casa, os que nos acompanham pelo canal do YouTube e também toda a imprensa e a todos. Presidente, muita alegria, né? A gente saúda os médicos. O seu dia foi ontem. Por que o dia do médico foi ontem? Porque é dia de São Lucas. São Lucas, o evangelista, que era médico e que, com muita fé, inspirado em Jesus, na proposta de Jesus, do Evangelho, ele exercia a sua profissão. E imagina, naquela época, 2020 anos atrás, ter um médico formado. Era muito difícil. Então, o dia do médico deve-se ao dia de São Lucas Evangelista. Quero saudar a todos e parabenizá-los pelo trabalho que realizam em favor das pessoas, salvando vidas e atendendo com muito carinho. Parabéns a todos os médicos. Presidente, eu vim para Joinville para estudar em 1974. Com 14 iria vir em março, começou as aulas na Escola Técnica Tupi, em maio eu fiz 15 anos. E eu fiquei desde lá em Joinville. Apesar de, na minha fase de criança, vinha sempre nas férias na casa dos parentes, tanto em julho, final do ano, ficava direto aqui no Floresta, no Itaúna, que tinha os parentes, e muitos parentes. Me considero joinvilense de coração. Nasci em Guaramirim, gosto de Guaramirim, adoro Guaramirim, mas sou joinvilense do coração, me sinto joinvilense por adoção. E essa cidade que acolhe a tantos e tantos que vêm para cá à procura de uma qualidade de vida melhor. Joinville é a cidade de oportunidades, a cidade de emprego, de geração de emprego. E eu trato todos iguais, chegando lá, ou nascidos aqui, ou vindos há pouco tempo, como está vindo agora muitos do Haiti, como veio também da Venezuela, né? E como vieram os paranenses, nós temos aí mais ou menos 160 mil pessoas do Paraná que vieram para Joinville, como também vieram os nordestinos em grande quantidade, temos vários amigos. Então, nós temos que tratar todos iguais como se fossem todos, de fato, joinvilenses e que aqui moram. E isso é orgulho nosso, de tratar bem a todos que aqui chegam. E nós, como vereadores, temos que lutar por qualidade de vida, por melhoramento, para que possa ter geração de emprego, geração de renda e que possa ter os seus direitos garantidos. Agora, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo com a falta de medicamentos. Nós agora, em época de campanha, não adianta a gente dizer que não é verdade, a gente intensifica visitas em casas de pessoas, conversas com pessoas, porque é o tempo destinado pelo TRE para que nós possamos fazer a campanha. Todos nós aqui trabalhamos o ano inteiro, é verdadeiro, só que a gente se dedica muitas vezes aqui dentro da Câmara, né? E nessa época a gente tem que fazer visitas, né? Tem que fazer visitas, tem que conversar.
E a gente está encontrando cada situação na casa de pessoas por falta de medicamentos. A vereadora Iracema tem falado, a falta, principalmente, a quimioterapia. Mas a gente vai em casas de pessoas que, por exemplo, estão 3 anos na fila. Hoje eu fui na casa de uma senhora que está 3 anos na fila esperando uma cirurgia especializada, consulta, endoscopia, outra que está com problema de catarata, outra que está com problema com inchaço no pé muito grande e não está sendo atendida. Estou muito, muito preocupado, vereador Iracema, a senhora que acompanha bem, com a situação da nossa saúde aqui em Joinville. Parece que voltamos, regredimos no tempo que já era lá atrás. Tinha dado uma melhorada, realmente melhorou, mas parece que agora, com a Covid, e o tratamento somente praticamente para a Covid, o restante foi esquecido. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que cobrar, sim, da Secretaria de Saúde. Nós temos que cobrar para que possa ter esses medicamentos, o atendimento e as cirurgias. Sei que existe um protocolo aí na estadual e que até há pouco tempo, e eu acho que não sei se já voltou, não voltou, as cirurgias especializadas, as consultas especializadas, e que está aumentando consideravelmente. E aonde recai a culpa? Aos vereadores. Parece que nós não fizemos nada. É isso que eles dizem, mas cadê os vereadores? Cadê vocês? Vocês não fazem nada por nós, não fazem nada pela saúde. Então, a gente tem que cobrar. Muita gente, muitos candidatos ainda inexperientes, né, que estão por aí, estão falando que vão resolver isso, estão falando que vai fazer pavimentação, vai fazer asfalto. Que vergonha, que mentirada. O vereador não faz asfalto, não faz pavimento, quem faz é o executivo. Nós temos que ser os agentes que representam essa comunidade, que pede, que vai no executivo, que faz o nosso papel aqui na Câmara de Vereadores. A nossa missão, a nossa função é essa. Infelizmente, tem muita gente enganando aí, mentindo, e quem vai pagar somos todos nós aqui, né? Todos nós que somos vereadores. Então, quero alertar para isso, mas nós temos que realmente acolher a todos e lutar pelos direitos de cada pessoa que realmente está esquecido um pouquinho. Obrigado, presidente. Ok, vereador Maurício. PSDB, vereador Odir Nunes, por 9 minutos, vereador. Pode desligar o meu microfone lá? Vereadora, boa tarde, senhor presidente. Vereadora Iracema quer falar, aí depois eu já lhe passo aí a palavra, vereadora Iracema, nossa grande vereadora, e parabéns pelo seu trabalho. Senhores vereadores, eu também quero parabenizar todos os médicos, e tenho a felicidade de o meu genro ser médico, cirurgião plástico, e dia de São Lucas, que foi ontem o dia dos médicos. Mas, senhor presidente, posso dizer que sou o vereador ninfo primogênito da oposição nesta casa. E hoje, o repórter e radialista Ananias falou aquilo que eu já vinha há muito tempo falando sobre esta questão da falta de compromisso do prefeito Udo com a cidade. O prefeito disse que era gestor. Eu já dizia há muito tempo que o prefeito Udo não é gestor. O resultado está aí. Disse também, chamei aqui várias vezes, que eu nunca vi um prefeito tão mentiroso quanto o prefeito Udo. Basta pegar aí o que ele prometeu no primeiro mandato e ainda teve gente que foi atrás. Mas agora a população não vai mais atrás do Udo. Até porque estão escondendo o Udo.
estão escondendo o Udo. O padrinho, o afilhado do Udo, não quer mais a presença do padrinho, do pai, de tão mal que ele geriu essa cidade. Eu gostaria de ir com o candidato a prefeito, do prefeito Udo, e vocês, vereadores aí que não assinaram a CPI, eu queria dar uma caminhada com vocês aí no centro da cidade, não precisamos ir muito longe, no centro da cidade. Eu queria ver a recepção. Com certeza, ninguém desses que eu citei teria coragem de fazer uma visita ao centro da cidade. Nem ao centro e a muitos bairros também. Agora, estão querendo asfaltar tudo em cima da hora. Aliás, eu estive no Aventureiro, na Habib Fará, estavam fazendo umas... Acho que, se não me falha a memória, o vereador Mauricinho mora, acho, não sei se é na Habib Fará ou na Antônio Cecim, né? É na Habib Fará, né, vereador Mauricinho? Estão fazendo tudo o asfalto ali. Olha, até de noite, 8, 9 horas, eles estão lá com as máquinas. E aí eu tenho muitos amigos ali, inclusive pessoas que são conterrâneos meus. Sabe o que eles disseram? Nós queremos o asfalto, mas voto jamais, porque nós ficamos aqui 8 anos neste governo, comendo pó e lama. E agora, quando chega a eleição, eles acham que nós somos bobos. A população não enxerga mais isso. Aliás, estive nos Espinheiros no sábado. Aquilo está uma vergonha, o nosso Trapiche. A Vigorelli nem se fala. E o Morro do Amaral, uma área que eu gosto muito, do Morro do Amaral, a mesma coisa. Então, senhores vereadores da base, vão fazer asfalto. Mas o asfalto está saindo, mas voto não vai sair. Aliás, eu quero também compartilhar, vereador Maurício, eles vendem uma imagem que parece que nós estamos vivendo na Alice no País da Maravilha, ou Alice no País das Maravilhas. Mas vai em qualquer comunidade, a reclamação é generalizada, a falta de medicamentos, a falta de cirurgia, tem gente morrendo por falta de apoio. Quando eu dizia que prefeito, vai ao governo do estado, peça para construir um hospital regional para enfrentar um hospital de campanha para enfrentarmos a pandemia, ele se fez de surdo. Resultado está aí, há um monte de cirurgias represadas. Portanto, senhor presidente, continuo, ainda bem que alguns acordaram. Agora está todo mundo dizendo aí, os candidatos a prefeito, falando isso e aquilo do prefeito, coisa que eu já fazia lá atrás, e o tempo me disse que eu tinha razão. Obrigado, senhor presidente. O restante do tempo eu passo à nossa grande vereadora Iracema. Estive lá no Portinho, vereador Iracema, nossos parabéns, aquela região ali do Jardim Iririú, estive nos Espinheiros e conversei com muita gente que vai votar na senhora, vereadora Iracema. Meus parabéns, isso é fruto do trabalho de Vossa Excelência. Obrigado. Boa tarde, seus vereadores, vereadoras, senhor presidente, e o público que nos acompanha nas redes sociais. Já foi falado, Maurício Peixe também falou sobre os remédios e sobre a fila muito precária de cirurgia. A gente sabe que veio a pandemia, eu reconheço plenamente, mas eu gostaria que a fila pegasse as pessoas que estão mais ruins, as pessoas mais doentes, para botar primeiramente. Porque tem muitas pessoas muito doentes para fazer uma cirurgia. Tem uma senhora com uma hérnia do tamanho do... Parece uma criança, mas é uma hérnia. Fica se arastejando. Isso é muito triste para uma família
para uma pessoa que ela quer viver ainda. E diz ela, eu acho que eu não vou chegar a viver porque eu vou morrer antes de fazer a cirurgia. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para dar uma olhada mais de perto sobre isso aí. Eu vou passar para o Faquinha, não sei se ele quer falar alguma palavra, um minutinho. Não? Então, tá. Seria a minha reclamação seria isso. Quantos remédios da oncologia, falta de cirurgia, de fazer cirurgia. Tem muita gente esperando e pedindo para a gente. E a gente tem misericórdia, mas só a misericórdia de Deus. Deus quer misericórdia, Ele não quer o sacrifício. Muito obrigada. Ok? Ok. Vereadora Iracema, obrigado. O PSL, vereadora Tânia Larso. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que nos assistem pelo YouTube. Eu fiz uma moção a 378/2020 e antes que a moção saia, vai demorar, eu vou fazer através de ofício ao Poder Executivo, fazendo um apelo do retorno, através de decreto, das feiras de adoção de animais aos protetores. Com a pandemia, o número de animais abandonados está fora do controle. E, além disso, também tem os filhotes, né, que abandonam filhotes, as mãezinhas, e fica tudo nas casas dos protetores, assim como esta protetora está falando. E, além disso, mesmo com as feiras virtuais, é complicado, o acúmulo é grande, e a gente tem que resgatar, fazer todo o procedimento para doar. E isso estou falando por experiência de ser protetora. Então, eu faço um apelo ao prefeito para que faça esse decreto e que as feiras, assim como outras ações e eventos estão acontecendo, claro, sempre, né, com todo os procedimentos de saúde em relação à Covid, mas que a gente possa fazer feiras de adoções para que possamos doar os animais que estão em casa. Assim, nós abrimos espaço para acolher outros, porque o abandono nunca acaba. Essa moção é 378/2020, mas, como eu falei, vou fazer um ofício a partir de hoje também e entregar lá no gabinete do prefeito, através da minha assessoria, para que esse apelo, para que a gente possa, sim, fazer as ações. Não é só as ONGs, não é só os protetores independentes, mas também o abrigo animal, que também sofre com isso, né? Porque muita gente não vai lá. E as feiras que o abrigo faz, também ele ajuda, e também vem a doação de ração, que é muito importante, de medicamentos. Então, esse é o apelo que eu faço hoje nesta sessão. Obrigada, senhor presidente. Ok, vereadora, muito obrigado. Vereadora Tânia. Agora, o PSC. Vereador Liu, o senhor vai falar? O Jaime não está aqui. Ah, o Jaime está ali. Fala, Jaime. Tem que desbloquear lá, João? Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também os nobres pares. Eu passo aí o tempo aí ao vereador Liu, o vereador Jordão, né? Se sobrar algum tempo eu posso falar, ou se não como líder. Então a palavra, vereador Liu. Pode passar para o Liu. Senhor presidente, senhoras vereadoras, os senhores vereadores. Vereador Jaime, o vereador Liu está travando, Jaime. Já falaram? Senhor presidente, é difícil ali. O senhor usa a palavra, daí depois o Liu usa, né? A internet dele está falhando, está travando. Então deixa para depois, presidente. Deixa ele usar. Tá ele bom, tá bom. Obrigado. Pulamos. PDT, vereador James. Vereador James pula por enquanto.
Cidadania, vereadora Ana Rita. Cidadania? Sim. Pode falar, vereador. Presidente, boa noite, colegas vereadores e vereadoras, e a quem nos assiste pelo YouTube, boa noite a todo mundo. Eu gostaria também de ressaltar e dar os parabéns aos médicos, que ontem foi o dia deles, né? Pelo trabalho maravilhoso e incansável que eles estão fazendo agora frente ao Covid. São pessoas que saem de manhã, voltam de noite e não sabem se vão voltar ou às vezes se vão ficar, né? E estão no dia a dia colocando suas vidas, né, ao serviço dos terceiros, que somos nós. Então, merecem, mais do que nunca, o nosso respeito, o nosso muito obrigada e os nossos parabéns por sua atitude tão despreendida de egoísmo. Então, a todos vocês, médicos, e também o pessoal da área médica que atua junto com eles, o meu grande abraço e o meu agradecimento por tudo que vocês têm feito. Era isso aí, muito obrigada. Agora, o PROS, vereador Paraíba. Onde está o Paraíba? Paraíba. Paraíba não está aqui. O PSD, vereador Fábio D'Alonso. Não vai falar. Senhor presidente. Vai falar. Senhor presidente, senhores vereadores, quero novamente dividir com os senhores. Eu tenho me dedicado durante esse mandato a algumas bandeiras, né? A questão da água, da sustentabilidade, isso não é novidade para os senhores e senhoras vereadores. Mas um assunto que abracei há 2 anos atrás, e quero fazer aqui justiça, juntamente com o vereador Adilson Girardi e a comunidade, que foi, de fato, quem nos provocou para esta importante obra que só quem conhece sabe daquela realidade, da poeira que existe na Rua dos Suíços. E eu, com muita alegria, tenho procurado dividir com os senhores vereadores cada etapa dessas conquistas. Foi assim quando procuramos o deputado Darcy de Matos e ele entendeu da importância e destinou a sua emenda parlamentar, dividi aqui com os senhores vereadores. Foi assim quando convencemos o Executivo Municipal da importância, né, pelo montante de quase 3 milhões de reais, haveria uma necessidade de uma complementação por parte do Executivo. Lembro perfeitamente quando liguei para o engenheiro Romualdo, para o secretário Miguel, entenderam e nos ajudaram a construção desse desafio. E hoje não foi diferente quando aconteceu, através do edital 296, no período da manhã de hoje, foi aberto a licitação, onde 7 empresas, falei agora, recentemente, agora, alguns minutos atrás, com o secretário Miguel, 7 empresas foram habilitadas. Obviamente que agora entra a etapa legal de habilitação, de verificação das propostas, e esse prazo precisa, por uma exigência de lei, ser cumprido ipsiliter. Mas quero dizer, a comunidade, tanto da Vila Nova, como da comunidade do Costa e Silva, aqueles que duvidavam, podem escrever aí que essa é uma realidade. Essa poeira que existe nesse itinerário, ela tem dia e hora para acabar. Parabéns ao Executivo Municipal, parabéns ao deputado Darcy de Matos, que entendeu a respeito disso, parabéns à comunidade, parabéns por essa união de forças que aconteceu. Tenho certeza que a comunidade vai ficar muito feliz com essa informação, com essa etapa, e eu não poderia deixar aqui de dividir com os senhores vereadores. Muitos vereadores aqui conhecem, têm ligações aí com esses bairros que citei, e sabem, têm amigos, e sabem o quanto essa obra foi desejada e é desejada por essa comunidade. Então, apenas, novamente, finalizo aqui as minhas palavras, dividindo com os senhores vereadores esta conquista.
Parabéns, vereador Adilson Girardi, que esteve comigo também. Não tenho vaidade de dividir isso, que Vossa Excelência sabe também de como foi difícil, mas essa realidade, como falei no início, está a cada dia virando, se concretizando. Então, era isso, senhor presidente. Gostaria de registrar e dividir com os senhores vereadores e parabenizar a todos que estiveram envolvidos, direta ou indiretamente, neste desafio. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Fábio. Voltamos, então, ao PSC, vereador Jaime. Vereador Jaime, PSC. PSC, senhor presidente, vereador Wilson, senhor presidente, te agradeço. Vou abrir o tempo, daí o senhor tem que tocar, tá? Tá ok. Eu passo a palavra ao vereador Wilson. Vereador Liu, tenha a bondade. Senhor presidente. Evangelista Felipe. O senhor me ouve? Melhorou? Ok. Eu sei que já foi. Então tá, vamos começar pelo começo. Cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, ao público que nos assiste pelo canal do YouTube, também os profissionais que nos auxiliam na plataforma virtual. Já foi feito reflexões sobre o Dia do Médico, né? E eu também quero aqui, né, reconhecer esse trabalho essencial na vida de todas as pessoas do mundo inteiro. E vou citar aqui 2 médicos para homenagear e parabenizar toda a categoria, todos os profissionais. Dr. Marco Martim e Dr. Rodrigo Assunção. Dr. Marco Martim, que é um ortopedista e sempre tem atendido, não é? Tem atendido tantas e tantas pessoas, muitas vezes pessoas que não conseguem ser atendidos no sistema SUS, às vezes não conseguem pagar uma consulta no particular. E o Dr. Marco Martim, de forma generosa, sempre está atendendo, conseguindo resolver tantos e tantos problemas de tantas e tantas pessoas, de tantas famílias. Da mesma forma, também o Dr. Rodrigo Assunção, que é um exemplo, né, de superação de uma família muito simples. Ele, que a sua mãe, enquanto ele estudou na faculdade de medicina, sua mãe foi empregada doméstica, criando ele e a sua irmã, sem auxílio do seu pai. E hoje ele é um médico psiquiatra bem-sucedido da cidade de Joinville, conhecido no Brasil e fora do Brasil, e sempre atendendo as pessoas, tendo elas condições ou não, não é? Ele sempre está à disposição das pessoas para estender a mão como médico psiquiatra que é. É tão desafiadora essa questão da psiquiatria, da psicologia, e precisamos reconhecer a excelência dos profissionais que se dedicam, sobretudo no espírito de pandemia, onde mais do que nunca os médicos estão na linha de frente, correndo risco. Muitos deles perderam a sua vida, mas não deixaram de cumprir o juramento que fizeram quando foram diplomados. Então, parabéns a todos os médicos. Em nome do Dr. Marco Martins, excelente profissional, em nome do Dr. Rodrigo Assunção, também outro exemplo de profissional na medicina. Em nome desses 2 profissionais, nosso reconhecimento, os nossos parabéns e a nossa homenagem a toda a categoria dos médicos. Seria essa a reflexão dessa tarde, senhor presidente, vereador Paulo Aragão. Ok, agora o vereador Jaime, né? Presidente. Pode usar. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, também eu estendo meus cumprimentos a todos os pares e aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube e também por essa plataforma. Também não podia deixar de parabenizar os profissionais da área da saúde, que são nossos médicos, profissionais por excelência, que se doam em prol das vidas. São grandes profissionais que salvam
né, que se dedicam, que levam essa profissão com muita responsabilidade, e o respeito que nós temos pela classe do profissional da área da medicina, que são nossos médicos, quer na questão que atende pelo SUS ou particulares, homens e mulheres de respeito, que fazem de tudo para salvar uma vida. Sabemos que a nossa vida está na mão de Deus, mas Deus, assim, prepara esses instrumentos, que são os médicos, para poder, naquele momento, aquele paciente mais precisa resolver essa situação da doença, de uma cirurgia, o que for, está ali o profissional, que são anjos que Deus colocou na terra, para poder, nesse momento, salvar e ter todo aquele preparo nesse momento que o cidadão precisa. Então, parabéns a todos os nossos médicos por esses excelentes profissionais dedicados e, nesse momento, de salvar as vidas, e precisamos também respeitá-los, saber que eles são excepcionais e precisamos deles. Também gostaria de falar nesse momento a questão dos eventos. Nós estamos no momento de pandemia, nós precisamos, e os vereadores, para isso estamos aqui. Tem a questão das escolas, mas eu queria tratar a questão de eventos. Os restaurantes, não tem shows, e por aí afora, nós estamos com uma dificuldade muito grande. As pessoas, muitas vezes, querem marcar um casamento, já estão adiando dias e pós-dias, fica adiando, né? Isso é ruim, e nós temos que trabalhar nesse momento, nessa questão dessas liberações, né? Eu acho que um restaurante não poder fazer um evento de um casamento, né? Hoje, como a normalidade está chegando na igualdade, nós sabemos, estamos lutando por isso, então muitas pessoas têm ligado e dizem, poxa, vereadores, brigam por nós, voltou a normalidade num lado e no outro não. Temos as dificuldades de qualquer apresentação, qualquer músico, qualquer artista para fazer qualquer apresentação, pessoas que resolvem no momento. Eu estive agora no final de semana no restaurante, as pessoas, estava lotado o restaurante, lotado, né? Por que não pode fazer um evento de casamento se o restaurante estava lotado, respeitando o distanciamento, mas estava lotado? Por que não pode fazer um evento de um casamento? É isso que não dá para nós aceitarmos. Então, como é que fica as pessoas que preparam os eventos? Estão tendo dificuldades. E nesse momento que precisamos ter uma ação referente a isso. Estava conversando hoje com alguns proprietários de restaurantes, estão tristes, aborrecidos, tem que estar adiando eventos de casamentos, e restaurantes, muitas vezes, provavelmente, talvez, se vossas excelências têm presenciado, mas estão lotados, vereador Cláudio Aragão, lotados, respeitando, e os eventos não acontecem. Então, teríamos que trabalhar nesse sentido, para que essas pessoas também tenham fôlego, e aqueles que já marcaram os eventos, isso possa vir a acontecer. Eu acredito que a qualquer momento isso deverá estar em pauta, está tendo uma discussão referente a isso, para que as coisas voltem à normalidade. Obrigado, senhor presidente. Ok. Vamos, então, voltar ao PDT. O vereador James. Pode falar. O senhor não quer falar? Ah, não? Então tá bom. O PROS, vereador Paraíba. Paraíba não está. Ok? Alguém gostaria de falar como líder? Como líder, alguém? Vereador Roque Matei. Por 2 minutos só. Presidente, eu só queria usar esse tempo do líder, tá? Para convocar uma reunião extraordinária. Posso? Posso, né? Eu gostaria de convocar uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, para amanhã, dia 20, às 16h45. Os vereadores
D'Alonso, que é o nosso secretário, o vereador Paraíba, o vereador Odílio e o vereador Jordão, só para designar a relatoria dos projetos da PL 131/2020, o PL 137/2020, PL 138/2020 e o PL 139/2020. Tá bom? Então, só deixar essa convocação, então, tá bom? É isso, presidente. Líder ainda? Como líder? Não? Vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje fizemos uma boa discussão. Vereador Ninfo, vereador Pelé, vereador Iracema, vereador Rodrigo Facchini, vereadora Tânia, vereador Jordão. Senhor presidente, com relação ao projeto da resolução, se não me falha a memória, o 15, que trata exatamente da volta, vereador Ninfo, das nossas sessões presenciais. Quero dizer, vereador Jordão, Vossa Excelência, que sempre foi favorável e, portanto, eu gostaria de fazer um pedido aqui aos membros da Comissão de Saúde, se não me falha a memória, o presidente é o vereador Mauricinho, a vereadora Iracema, é isso? Confirma? A vereadora Iracema e o vereador Pelé, o vereador Jordão, eu acho que né? É o vereador Jordão? Então, é o vereador Jordão da comissão, vereador Iracema? Isso. Então, eu pediria ao vereador Jordão, como o vereador Mauricinho não está, Vossa Excelência poderia convocar a Comissão de Saúde para uma extraordinária amanhã para analisar o projeto, se não me falha a memória, 015/2020, da mesa diretora. Então, vereador Jordão, a decisão é sua e o senhor pode convocar, uma vez que o vereador Mauricinho já está na plataforma. Então, gostaria de pedir, vereador Mauricinho, a Vossa Excelência, que convocasse uma reunião para análise, uma reunião extraordinária para amanhã, da análise das nossas reuniões, das nossas sessões presenciais. Obrigado, senhor presidente. Ok, ainda alguém como líder? Ninguém mais? Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária 24/2020, de autoria do vereador Natanael Jordão, do PSC, que denomina o OBS do Comasa, José Evaristo Reck, Unidade Básica de Saúde da Família do Comasa. Com pareceres favoráveis com emenda das comissões. Projeto de Lei número 80/2020, de autoria do vereador Lius Correia, PSC, que cria hipódromo no âmbito do município de Joinville, com programas educativos nas escolas públicas privadas, com parecer contrário da Comissão de Legislação. Grande expediente, artigo 127 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadoras poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Vamos espelhar o requerimento 178 primeiro. Requerimento 78, vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação no plenário a prioridade da deliberação do projeto de lei ordinária 134, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar, sala das comissões, vereador Roque Matei. Em discussão, o requerimento.
Vamos voltar à tela. Em discussão, requerimento do parlamentar, não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor. Faz sinal positivo. Sinal positivo. Ok, está aprovado o requerimento do vereador Roque. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 134/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Nesse caso, uma questão regimental ao vereador Maurício Peixe. Vereador Maurício Peixe. Oi, alô? Pronto? Eu faço o requerimento da dispensa da leitura dos pareceres. Obrigado. Isso, em discussão, requerimento do vereador. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado o requerimento do vereador Maurício Peixe. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, o projeto. Quem for favorável, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário, o projeto de lei ordinária 18/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi, do MDB, que denomina via pública, como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Segue para a sanção ou veto do seu prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Pode um pouquinho. Em segundo turno de discussão e votação, regime ordinário, projeto de lei complementar 54/2019, de autoria da Comissão de Urbanismo, de Obras e Serviço Público, que altera a redação do parágrafo único do artigo 5º do artigo 9º da Lei Complementar, número 325, de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a comunicação visual e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, faz sinal positivo, por favor. Vereador Jaime, o senhor vota? Então tá bom. Segue para a sanção. Aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, regime ordinário, projeto de lei ordinária 2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, do MDB, que denomina servidão Judite Matias Schober. Isso, no município de Joinville. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, faz sinal positivo. Sinal positivo. Vereador Jaime. Vereador Iracema. Vereadora Tânia. Está aprovado por unanimidade. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 90/2020, de autoria do vereador Maurício Peixe, que denomina via pública. Nesse caso, uma questão regimental para o vereador Roque Matei. Roque Matei, para pedir a dispensa. Pois não, senhor presidente, em virtude de ser discutido amplamente nas comissões, eu peço a dispensa da leitura dos pareceres. Ok. Em discussão, requerimento do vereador Roque. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor. Faz sinal positivo. Está aprovado o requerimento do vereador Roque Matei. Em discussão, os pareceres favoráveis com o substitutivo. Vereadora Odil Nunes. Vereadora Odil. O senhor quer falar, vereadora Odil?
Vereador Odilo, o senhor quer discutir o parecer? Não? Ah, desculpa. Em discussão, os pareceres favoráveis com o substitutivo. Não havendo em votação. Quem for favorável, faz sinal positivo. Sinal positivo, por favor. Vereador Odilo, agora pode votar. Ok. Vereador Fábio vota também? Ok. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o substitutivo. Quem for favorável, faz sinal positivo. Faz sinal positivo, por favor. Está aprovado por unanimidade. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei complementar 2/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, do PSL, que altera a lei complementar 360, 19 de dezembro de 2011, que inclui a possibilidade de utilização de drones e outras tecnologias, atividade de fiscalização. Nesse caso, também uma questão regimental para o vereador Richard. Pedir a dispensa da leitura. PLC 2 de 2020 foi amplamente discutido, tanto que teve aí uma emenda pela Comissão de Urbanismo, e esses debates atingiram bastante as comissões, aí, inclusive vereadores que não compõem as comissões estiveram presentes, e a proponente também. Então, peço que Vossa Excelência possa suprimir a leitura, presidente. Ok, o requerimento do vereador Richard pede a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, não havendo, em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Aprovação do pedido do vereador Richard. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, os pareceres favoráveis com emenda. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Vereador Roque, vereador Fábio, ok. Está aprovado por unanimidade quem está na tela. Em discussão, os pareceres. Desculpa, em discussão, o projeto. Quem for favorável, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Requerimento, pedido de informação, moção e outras. O que vai primeiro? Moções. Moção 47/2020. Levanta lá, Dani. Ok. A Câmara de Vereadores, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza a Associação Universo Down pelo Dia Internacional do Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, enaltecendo o papel que referida à entidade de dedicação desempenhada em atendimento e orientação da comunidade joinvilense, como contribuindo pela promoção, inclusão, melhoria e qualidade de vida e a pessoa de síndrome de Down na família, na sociedade, respeitando a sua limitação. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão, a moção do vereador Adilson. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Sinal positivo, ok. Está aprovado por unanimidade. Vamos para a próxima moção. Vamos lá, Dani. João, socorro. Deu? Vamos espelhar a moção. Ok. Subir um pouquinho aqui para poder ler a emenda. Mais um pouquinho. Ok. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza a Associação dos Pais e Amigos Excepcional da APAI pelo Dia Internacional do Síndrome de Down, comemorando 21 de março, enaltecendo o papel da referida entidade
qual se dedicam desempenhada o atendimento de orientação à comunidade joinvilense, bem como a contribuindo na promoção da inclusão, melhoria da qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down, na família da sociedade, respeitando suas limitações. Gabinete do Parlamentar, Adilson Girardi. Em discussão a moção do vereador Adilson. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Sinal positivo. Ok. Ok, está aprovado pela maioria dos colegas vereadores. Sobe. Vamos lá na próxima. Qual é o número dessa? Moção 49. Câmara de Vereadores de Joinville aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, que apela ao chefe do Executivo Estadual, governo Carlos Moisés, secretário de Estado de Infraestrutura, Tiago Augusto, regional, da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Norte, a pessoa gerente, senhora Andréia Cristina Teixeira Roveda, para que proceda a urgência na manutenção geral da rodovia 118, na rodovia do Arroz, realizando como sinalização roçada nas marginais, concertos, abrigos de ônibus, colocação de tampas de boca de lobo no trecho compreendido na rua 15 de novembro, na rua São Firmino, limpeza das placas, sinalização de operação de tapa-buraco, toda a extensão, bem como conserto de reposição de a Guarda de Reis, junto à ponte que faz a travessia do córrego localizado na proximidade da Igreja Cristo Rei. Enfim, melhorar as condições da infraestrutura, garantir uma melhor trafegabilidade, sobretudo, assegurar a maior segurança de trânsito na rodovia. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão a moção, vereador Odir Nunes, por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, este governo que se instalou em Santa Catarina no ano de 2019 foi uma decepção tão grande, não só para os catarinenses, não só para o joinvilense, mas para toda a classe política. Se instalou no Palácio do Governo um verdadeiro covil, verdadeiros bandidos, ladrões, que roubaram a vida de muitas pessoas. Jamais iria imaginar que no governo de um militar poderia haver uma situação dessa. Aqui no norte do estado, e mais precisamente em Joinville, nada tem sido feito. Apenas o início da rodovia que vai do eixo industrial, que vai a Passos de Tartaruga. A rodovia do Arroz, que foi sempre vereador Facchini defendido pelo governador e sempre prefeito de Joinville, Luiz Henrique, desde a sua primeira gestão, não tem tido a atenção que merece aquela rodovia, haja visto o grande fluxo de tráfego naquela rodovia, inclusive mal sinalizada, muito mal sinalizada, inclusive mal planejada também em alguns pontos, mas eu espero, vereador Adilson, que eles possam fazer isso agora, não fazer igual fizeram aqui na SC 418, o vereador Ninfo, que deram uma recapeada, sabe, botaram a lama asfáltica. Uma verdadeira vergonha. Ficou pior, e vai ficar, pior do que estava.
porque botaram uma casca, uma camada, vereador Maurício, igual uma casca de ovo. Essa é a espessura. Isso é só para enganar agora no período eleitoral. Talvez isso tenha acontecido em função de que existia aquela probabilidade do PSL apoiar o candidato do MDB. E fizeram aquilo lá, aliás, os moradores, inclusive, vídeos têm circulado nas redes sociais, mostrando que absurdo fazer uma obra. Eu espero que, se acontecer isso lá na rodovia do Arroz, não seja uma obra como fizeram na SC 418. Mas quero parabenizar o vereador Adilson Girardi por essa iniciativa. Eu passo com muita frequência ali na rodovia do Arroz, pois tenho grandes amigos naquela região. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção do vereador Adilson. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Próximo. Moção 50. Câmara de Vereadores aprovando a moção do vereador Adilson Girardi de solidariedade, parabeniza a empresa Embraco de compressores pelos seus 49 anos em função da comemoração no dia 10 de março, que reconhece a importância e o desenvolvimento econômico do município de Joinville, sendo a empresa genuinamente joinvilense, que se destaca ser referência internacional na qualidade de credibilidade e confiança. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão, a moção do vereador Adilson. Vereador Adir Nunes. Por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, a Embraco é uma empresa que levou o nome de Joinville para o mundo todo. E quero dizer que gerou vereador Ninfo, que acompanhou como empresário a trajetória, a implantação, e o Bertola, que veio aqui, deu uma revolucionada na questão de gestão. Aliás, depois ele foi também eliminado. Não é verdade? Mas ele deu uma boa melhorada, algo que muitos empresários não queriam. Que ele deu uma alavancada nos salários dos trabalhadores, principalmente na área de ferramentaria e em outras áreas. E eu, senhores vereadores, tive o privilégio de ir para a China a convite do então presidente da Embraco para a inauguração da sua fábrica na China. E naquela época, vereador Ninfo, nós tínhamos um grande convênio com a China, onde vinham os estudantes nossos, iam para lá, e os chineses vinham para cá. Um intercâmbio fantástico. Infelizmente, no governo do Carlito e nos 2 governos do Udo, isso não aconteceu, um relacionamento nem com a China e muito menos com as cidades co-irmãs, como Schaffhausen, Joinville-le-Pont e tantas outras cidades que contribuíram para o desenvolvimento de Joinville.
Luiz Henrique era fantástico, fazia esse meio de campo com as cidades co-irmãs. Portanto, a Embraco, eu acho que é o orgulho de todos nós e esperamos que ela permaneça em Joinville, porque ela nos orgulha muito e, por isso, recebe a moção aprovada pela Casa do Povo, parabenizando pela sua fundação. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Colegas vereadores, quando formos discutir a moção, vamos se manter no tema. Vamos se manter no tema. Uma moção que parabeniza, ou que pede ao governo do Estado para melhorias na rodovia do Arroz. A rodovia do Arroz ela é administrada pelo Estado, se algum colega vereador não sabe, então se mantém no tema. A parabenizar a Embraco seria valorizar o trabalho da Embraco, não criticar, temos que manter no tema, né? Vamos se manter no tema, tá? Continue a discussão. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor? Está possível? Está aprovado por unanimidade. Moção 51. Câmara de Vereadores, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza a Tigre pelos seus 79 anos de fundação e comemorado decorrente de reconhecer a importância para o desenvolvimento econômico do município de Joinville, sendo que a empresa genuinamente joinvilense e se destaca por ser referência internacional em qualidade de credibilidade e confiança. Gabinete do vereador Adilson Girardi. Em discussão, a moção. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor, faz sinal positivo. Está aprovada a moção do vereador Adilson Girardi. 52. Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, parabeniza a Igreja Evangélica Quadrangular do bairro Vila Nova, 33 anos de atividade, desenvolvida no bem pelo profundo comprometimento da comunidade, não só na esfera religiosa, mas também que concerne o cuidado, a vida da família dentro do princípio da palavra de Deus. Vereador Adilson Girardi. Em discussão a moção? Não havendo em votação, os vereadores concordam, faz sinal positivo. Está aprovado por unanimidade, vereador Liu. 53. A Câmara de Vereadores, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, apela ao chefe do Executivo, Udo Deller, secretário municipal de Cultura e Turismo, o senhor José Raulino Ibitenkoski, para juntos que evite o esforço no sentido de promover a revitalização, implantação e sinalização do turismo rural, apontando principais empreendimentos na região rural do município, especialmente na região rural desenvolvida no município de Joinville, sobretudo na região rural no bairro Vila Nova, estimulando a atividade bem como o fomento da economia local. Gabinete do Parlamentar Adilson Girardi. Em discussão a moção, vereador Eldir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, esta foi a nossa luta como membro da Comissão de Economia, Agricultura, Comércio, Turismo e a Indústria. Desde o início deste governo, nós viemos falando da necessidade urgente de se dar uma atenção ao nosso turismo rural. Joinville tem uma
um relevo e as condições geográficas excepcionais para promover o turismo rural. Lamentável que este governo não deu atenção nem para a cultura, nem para a agricultura e nem para o turismo rural. A Casa Krieger, que abriga, todos os sábados nós temos ali a nossa feira, só que não pode entrar na Casa Krieger porque ela chove mais dentro do que fora. Empreender o turismo rural é incentivar o homem do campo a agregar valor, vereador Facchini, na sua produção. Ao invés de vender o aipim com casca, vende o aipim descascado. Ao invés de vender o leite naturo, se faz o queijinho, se faz a manteiga. Em vez de vender o aipim, vereadora Iracema, faz o pão de aipim. Em vez de vender a cenoura, faça o bolo de cenoura. Isto é incentivar o nosso agricultor. Mas há um desânimo generalizado na área do turismo. E já começamos a receber como é que você vai desenvolver o turismo se as estradas não oferecem condições. Isso já discutimos. Como é que nós vamos discutir turismo rural? E eu vou apresentar aqui, mais tarde, estou fazendo um levantamento de que não está sendo aplicado o veneno contra o borrachudo em determinados os pontos que foram identificados para serem aplicados. Estou recebendo. Mas, com certeza, a empresa deve estar ganhando para fazer a aplicação. Então, o turismo rural, ela é muito mais complexo do que nós pensamos. Aqueles que aí ficaram estão loucos para esse governo sair para vir um outro que, ao menos, entenda de turismo, de agricultura, da piscicultura, da palmácia e de tudo aquilo que produz para o nosso agricultor. Como é que podemos incentivar o turismo rural se não se dê apoio aos nossos agricultores? Portanto, vereador James, nós já discutimos isso muito e até pensei que isso iria melhorar, mas na realidade piorou. E agora vai piorar mais ainda porque as pessoas que aí estão ocupando os cargos já estão desanimadas porque estão vendo que a tetinha vai terminar. A tetinha vai terminar. E o turismo rural ficou para trás. Mas nós vamos colocar Joinville nos eixos. Obrigado, senhor presidente. Ok. Volto a falar para os colegas vereadores que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por favor, vão se manter na discussão, onde já se viu que uma moção tem a ver com cargo, pelo amor de Deus, né? Está escrito vereador Facchini, vereador Fábio e vereador James. Então, não temos mais tempo no horário regimental. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social. Ao público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 20 de outubro de 2020, terça-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.